Boa noite. Bom, hoje, como foi dito aqui, o tema é Fora da Caridade, não a Salvação. Eu sou muito grato por mais uma vez poder estar aqui com vocês, nesse dia tão quente aqui dentro. Lá fora não está assim. Mas eu estava pensando aqui, enquanto eu fazia a preparação desse estudo de hoje, algumas coisas às vezes começam a fervilhar na cabeça, né? E algo que veio assim foi: o que nós somos quando ninguém está nos vendo? O tema hoje é Fora da Caridade, não é Salvação. E qual que é a caridade que a gente faz também quando ninguém está nos vendo? Esse tema aqui do dia de hoje, embora tenha um outro tema, um outro capítulo que seja que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, mas esse tema também está relacionado na forma de fazer a caridade também. Então o que a gente faz quando ninguém nos vê, né? A gente que é espírita, a gente sabe que é difícil alguém não nos ver, né? Porque a gente sabe que mesmo que não exista ninguém encarnado nos vendo, a gente tem pelo menos, acho que uns 5 aí, em volta da gente, vendo o que a gente faz. E não é só o que a gente faz. Eles veem o que a gente pensa e o que a gente sente. A gente emite uma luminosidade, emite uma vibração, e isso é possível ser sentido por eles. Então é algo para a gente ficar atento. Então até o final do dia e para o resto da vida, vamos pensar o que a gente faz quando ninguém nos vê. E até pensando um pouco nisso que eu falei, de quem nos enxerga, que não são os encarnados, existe uma história bem interessante da Sociedade Espírita, inclusive no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno é relatado isso, que um dos espíritos encarnados, que eram encarnados na época de Kardec, faziam parte da Sociedade Espírita de Paris, existia um que era o Samson. O Samson, antes dele desencarnar, ele fez um documento reconhecido em cartório que ele gostaria de ser evocado no dia do velório. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês sabiam disso. Acho que muita gente sabe, mas inclusive está na Revista Espírita também, esse relato. E independente dos detalhes disso ter acontecido, algo interessante é assim: um pouco antes dele falecer, ele relembrou as pessoas ali da Sociedade Espírita. Ele relembrou isso mais ou menos um ano antes de desencarnar, e quando ele desencarnou, eles tinham que fazer isso mesmo a família não gostando que isso fosse feito. Mas estava lá o documento, era a exigência dele. E foi evocado. E uma das coisas mais interessantes que ele disse, quando foi evocado, é que ele estava muito feliz, embora ainda não estivesse bem, depois de desencarnado, porque ele conseguia ver o afeto que os amigos sentiam por ele. Que aquilo que ele acreditava ser verdadeiro, agora ele tinha certeza. Então, para vocês terem uma noção de como que é isso, o que a gente emite quando a gente sente. Então isso é bem interessante. Então, que a gente fique sempre pensando no que... E quando a gente pratica a caridade, a gente tem, além do fazer, a gente também tem que prestar atenção no que a gente sente, no que a gente pensa, quando a gente está fazendo a caridade. Isso é muito profundo. Como foi dito, é um dos temas centrais de quando a gente faz da nossa evolução espiritual, do que a gente espera evoluir nesse planeta. Um dos pontos principais e que a gente aprende no Espiritismo é a caridade. É uma das maiores chaves para a gente fazer tudo certo. Aqui no nosso Evangelho, nesse capítulo 15, ele fala que a caridade e a humildade são caminhos de salvação, e que o egoísmo e o orgulho são caminhos da perdição, são contrários. Não dá para a gente praticar a caridade com orgulho e com egoísmo. É uma barreira. Por mais que a gente faça, existe gente que faz caridade tendo orgulho e tendo egoísmo.
muitas vezes até para ser visto, né, pela sociedade, buscando a gratidão daquele que ele está fazendo a caridade, ou até a dependência daquele que ele está fazendo a caridade, pensando em algo em troca, muito mais relacionado à matéria do que ao divino. Então, o que é essa salvação, né? O orgulho e o egoísmo são contrários às virtudes, né, no geral. Mas para fazer caridade é preciso ter menos orgulho e menos egoísmo. Eu costumo sempre dizer que eu tenho os dois. Eu tenho humildade e tenho orgulho. Tenho os dois. Ainda tenho e eu acho que todos vocês também têm. Só que à medida que eu fui aprendendo algumas coisas na minha vida, tanto de experiências de vida, quanto que a gente vai aprendendo dentro do Espiritismo, o orgulho vai diminuindo e a humildade vai aumentando. Não tem como os dois estarem no mesmo tamanho. Quando um diminui, o outro aumenta. É inversamente proporcional. E o que é essa salvação, né, que a gente tá buscando através da caridade? Eu estava pensando também uma coisa, uma matéria que eu vi esses dias, não sei se vocês viram sobre o El Niño. Existe uma grande preocupação dos cientistas agora, né, por esses dias, de uma coisa que vai acontecer não só no segundo semestre. Olha que interessante, a gente já tem capacidade intelectual, através dos nossos pesquisadores, cientistas, de que é muito provável que aconteça um fenômeno que pode causar catástrofes, que é o El Niño. E eles sabem porque isso acontece de tempos em tempos. Existe uma certa frequência, às vezes acontece com maior intensidade, às vezes com menor intensidade. Mas agora tem uma preocupação maior, porque a gente está com um desequilíbrio climático no planeta muito maior do que quando El Niño apareceu outras vezes. A gente está num ponto muito crítico. Isso aconteceu também por falta de caridade da nossa parte. Porque as nossas ações para o planeta, com relação ao planeta, e se a gente entende que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, quando a gente tem ações tão viciadas, tão abusivas com relação ao nosso planeta, será que a gente está amando a Deus realmente? E se a gente pensar que a consequência dos nossos atos vai tanto nos prejudicar quanto prejudicar os nossos semelhantes, todos os habitantes desse planeta, nossos filhos, que caridade é essa que a gente está fazendo? Nós somos responsáveis por isso. Mas também, se a gente estivesse, mesmo que eu não tenha culpa de nada, o culpado foram outros. Eu tive uma vida socialmente responsável, sustentável, caridosa. Eu não tenho nada a ver com isso, são os outros que fizeram. Mas assim, a gente tem que pensar que se a gente tem uma sociedade que realmente pratica a caridade com profundidade, de forma verdadeira, pode vir a catástrofe que vier. A gente passa por isso, porque a gente vai estar junto. Pode vir o que vier, a gente está junto e a gente vai se ajudar. Quem vai estar lá numa situação mais confortável vai ajudar quem não está, e todo mundo vai ajudar. Então, é um momento que a gente vai passar por isso, né? É um fato real que vai acontecer até o final desse ano. Como que a gente está se preparando para isso? Vocês estão aqui arrecadando cesta básica aqui, já reserva algumas aí que pode precisar. Então, quando a gente tem ajuda mútua, né, a gente passa por isso. Algumas vezes, em algumas palestras, eu falei que Deus é como se fosse um sinal de Wi-Fi, né? A gente é viciado em internet, né? A gente chega num lugar e já pergunta lá a senha, né? E se o nosso sinal de internet não estiver bom, a gente já quer saber a senha para a gente não perder a conexão. Deus é como se fosse um sinal de Wi-Fi. Quando você conecta um sinal de Wi-Fi, você tem que colocar uma senha, né? Normalmente o sinal não está aberto, tem uma senha. E a senha para Deus, para a gente estar conectado com Deus, ele está sempre aberto, o sinal dele está sempre forte. Mas a gente tem que ter uma senha para acessar, para se conectar. Essa senha é o amor. É o amor.
Só que o amor, ele tem diversas formas. Mas, principalmente, uma das formas é a caridade. A caridade é o amor na prática. Não adianta só sentir amor. Está incompleto. Então, fora da caridade não há salvação. É o que Paulo também nos diz, né? Posso fazer tudo, posso doar para os pobres, posso me desfazer de tudo, mas sem caridade verdadeira, né? Sem esse amor através da caridade, de forma verdadeira, eu nada sou. Então, o que a gente está falando aqui é a construção dessa chave. É como se tivesse vários números, né? Várias letrinhas ali da senha lá para chegar a Deus, e a gente conseguisse chegar através da caridade. Só que isso é bem mais profundo, né, do que a gente imagina. A gente está aprendendo, né, a exercer essa caridade. Porque, como eu disse aqui no começo, existe algo físico, existe algo mental e existe algo emocional nisso. Então, a caridade é o amor em ação. Então, não basta a gente ter uma ferramenta. Não basta a gente só amar. Vou fazer uma oração. A pessoa está com dificuldade de fazer uma oração só. Ajuda, claro que ajuda. Ajuda até para quem já nem está nesse plano terreno mais. Mas a caridade ela tem que ser feita em ação. E dentro aqui do nosso evangelho até é feito. É muito mais fácil você faltar com a caridade do que fazer a caridade. Porque às vezes eu posso pensar assim, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas estar num caminho certo, realmente de exercer, de colocar em prática esse amor, não é somente deixar de fazer o mal. Às vezes deixar de fazer o mal, a gente está se omitindo diante de algo, a gente está negligenciando, a gente está deixando de fazer o bem. Então fazer o mal não é só... Fazer o bem não é só deixar de fazer o mal. É uma omissão. É deixar de usar um talento, uma possibilidade, uma capacidade que eu tenho. Isso é fazer o mal. Porque aí as coisas continuam acontecendo. Eu falei aqui do El Niño, a gente pode falar diversas coisas relacionadas a isso, que são negligências que a gente tem. Então a caridade só funciona na prática. Ali, quando eu utilizo das minhas capacidades, das minhas possibilidades, às vezes do meu tempo. A minha capacidade, às vezes, é o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa, que não custa nada. E muitas vezes, quando a gente fala em caridade, a gente pensa em dinheiro, né? Eu vou gastar um dinheiro ali que eu não tenho, tudo. Mas a verdadeira caridade, a caridade com dinheiro é a mais fácil que tem. A espiritualidade fala isso pra gente. Quando a gente vence o nosso orgulho para fazer a caridade, isso sim é uma evolução. Então, é preciso ter utilidade. Uma coisa bem intensa aqui, que foi falado aqui, estudado aqui, dentro desse evangelho aí do capítulo 15, ele fala que fora, ele faz uma comparação, né? O nome do capítulo é Fora da Caridade não há salvação. Mas ele faz uma relação com fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Porque o nosso evangelho fala que isso é uma mentira, né? Isso é irreal. Durante várias encarnações, a gente talvez tenha tido contato com o ensinamento do Cristo. Pode ter tido. Mas talvez a gente não tenha aprendido em profundidade o que a gente, nessa encarnação, a gente pode ter. Pode ser que a gente já foi cristão, já foi protestante, já foi tantas coisas, sempre ligado à igreja, mas a gente não aprendeu ainda com profundidade o que o Cristo quis ensinar. Pode ser que a gente já foi conviveu até com profetas anteriores aos ensinamentos do Cristo. Então, nessa encarnação, talvez através do Espiritismo, mas a gente também não pode falar que fora do Espiritismo não há salvação, né? Fora da igreja parece que é os outros, né? Não, mas a gente está falando da gente também. Então, a instituição, a religião, ela dá algo de exclusivismo. O que o nosso evangelho fala é que
ela mais divide do que nos une. Você acreditar que fora da igreja não há salvação. Você tem que estar num templo religioso para que você receba essa salvação, né? E a gente pensa, quantas religiões existem? Eu acho que não dá nem para enumerar, porque a cada dia eu descubro que tem uma nova. Só dentro do cristianismo, quantas são, né? Nós somos uma delas. Mas quantos protestantes, quantos tipos de protestantes e neoprotestantes existem? Dentro do catolicismo também, eu tenho um amigo que ele é reverendo da igreja, acho que anglicana, né? Católica anglicana, eu acho que é isso, o católico ortodoxo, não sei que termo que é. Mas ele é um sacerdote, eu fiquei sabendo esses dias, nem tinha conhecimento de como que era, né, a religião dele. Que, aliás, é uma religião que quando a pessoa está divorciada, ela procura eles lá, porque a católica não deixa casar o divorciado, eles vão lá e conseguem casar. Então, assim, são várias religiões que existem no mundo. E qual que está certo? Ou é dentro de todas as igrejas que tem a salvação? Normalmente a gente não... Os seres humanos não acreditam assim, eles acreditam que só dentro da igreja deles é que tem a salvação, a outra igreja não serve, né? Não está dizendo a verdade. A verdade é só aquela que está dentro daquela religião. Então, qual que está certa? E será que tem alguma que está errada? Talvez todas as religiões estejam certas. Errados somos nós, né? Os homens que praticam a religião. Né? Tem uma amiga até que fala assim, né? Que Jesus Cristo é um cara legal, pena... O problema é o fã-clube dele, né? São os fanáticos, né? Que às vezes acabam praticando coisas que não deveriam, não entenderam nada. Então, assim, as religiões, elas são... A gente pode entender até que elas são perfeitas, mas os homens não. E quando a gente acha que só a nossa religião é que tem a verdade, é que tem a salvação, então a gente está mais dividindo do que unindo. Às vezes, quem está aqui, eu estou aqui falando para vocês, estou tentando ser um bom palestrante já, né? Faz uns 10 anos aí, estou tentando ainda. Mas com certeza tem algum de vocês aqui que está num nível espiritual bem mais elevado que o meu. Eu só estou falando aqui e reproduzindo o que está escrito no Evangelho. Mas com certeza tem alguém aqui que está num nível, ou todos, né? Num nível superior ao meu. A gente só está fazendo uma reflexão aqui em cima disso. E cada um vai ter um entendimento disso que eu estou falando. De repente, uma frase apenas é algo que vai causar uma mudança na vida de vocês. Então, a religião, até falando de alguém que me ensinou alguma coisa, um pastor me ensinou algo, né? Até falando da religião do outro, que a gente tem espiritualidade. Todo mundo tem espiritualidade, até quem não está dentro de uma igreja, um templo, de uma religião qualquer, de uma doutrina, de uma seita. A espiritualidade existe, é de cada um de nós. Mas nós, seres humanos, a gente tem dificuldade com essa espiritualidade. Então a gente cria sistemas para a gente praticar essa espiritualidade. Esses sistemas são as religiões. Tem até um outro frei também, que ele dá um exemplo, ele fala assim, religião é igual operadora de celular. Eu uso a Claro, outro usa a Vivo, outro a TIM, tudo faz ligação. Só que eu prefiro uma, o outro prefere a outra. Uma pega melhor lá no meu local de trabalho, a outra pega melhor no seu lugar, você vai escolher de acordo com isso. Mas tudo faz ligação. Então todas as religiões fazem a ligação com Deus, mas depende da forma como eu pratico essa caridade, da forma como eu faço, da forma como eu sinto e como eu me emociono, né? Diante daquilo que eu estou fazendo. Então, se a gente for pensar bem, quantos são os casos que a gente fica sabendo, agora que tem internet, que a gente fica sabendo das coisas mais rápido do que anteriormente, quantos são os casos que a gente descobre de religiosos, até conhecidos, que a gente descobre que está envolvido em algum caso de pedofilia, que é machista, pratica racismo, que pratica tantas coisas, né? Partidarismo dentro da igreja, homofobia, até lavagem de dinheiro, né?
dentro da igreja é feito, às vezes até do tráfico, e a gente fica sabendo. Mesmo que essa igreja pratique isso, tem alguns fiéis ali que têm uma evolução moral muito grande, que praticam a caridade, acreditam naquilo que eles escutam, e de repente, aquele pastor que talvez não tenha lá uma evolução moral muito grande, mas naquele momento em que ele está fazendo aquela pregação, usando da palavra, de repente ele está sendo influenciado por um espírito que está ali, ele está passando a mensagem da forma correta, porque não é nem o que ele pensa, é o que ele está sendo influenciado. Muitas vezes acontece isso. Então, a igreja, ela é até perfeita, né? Mas os homens não. Trazendo aqui para a nossa religião, e a gente fala até que não é religião, né? Que ela é... A nossa doutrina, ela é religião, ciência e filosofia, né? Não é nenhuma coisa mais do que a outra. Então nós somos uma doutrina. Quem segue o Espiritismo segue uma doutrina. Existe um exemplo que eu estava lembrando do livro Reforma Íntima Sem Martírio, em que fala de um dirigente de uma casa espírita, uma pessoa que é bem influente numa determinada casa espírita, eles não falam qual. Talvez o nome que eles usam lá também seja genérico, né? Não seja uma verdadeira da pessoa. Mas o que eles dizem é que esse cara, ele era o dirigente da casa espírita, ele controlava os médiuns, o horário, entrega de cesta básica, formação dentro da casa espírita, trabalho de cura, tudo. Ele era uma das pessoas mais importantes daquele centro espírita. Mas só que quando ele entrava no carro, não sei se vocês já viram um desenho do Pateta, aquele da Disney lá, que ele era o bom moço, mas a hora que ele entrava no carro, ele virava um monstro. Acho que alguns de vocês já viram. A Silene está balançando a cabeça. Ele era desse jeito. Ele entrava no carro, ele esquecia que ele era espírita. Ele ficava com raiva da pessoa que ia devagar na frente dele, ele abusava da velocidade, abusava das regras. E ele sofreu um acidente e veio a desencarnar. E lá no plano espiritual, ele foi, como ele era espírita, né? Ele orava, ele fazia tudo. Ele teve condições de ser recolhido num hospital. E não sei se vocês sabem, existe o Hospital Esperança, que eles falam muito nesse livro Reforma Íntima Sem Martírio, que ele é especialmente para receber espírita. Olha só, eu falei, fora da igreja não é salvação, é por isso que eu estou falando disso. A gente que é espírita, a gente às vezes não pratica a caridade da forma como deveria, e depois eles têm que cuidar da gente lá no Hospital Esperança. E ele estava muito mal, inconformado com tudo que tinha acontecido, né? Ter desencarnado, né? Não era para ter desencarnado, era novo. Talvez tivesse lá uns 50 anos, por aí, igual eu. E desencarnou num acidente. E aí, meio ainda atrapalhado, né? As pessoas que estavam cuidando deles, né? Até aquilo era um objeto de estudo, né? O desencarne dele. Aí perguntaram, mas ele tinha um obsessor lá que fez ele ficar daquele jeito, tal? Não. Ah, mas estava predestinado a morrer naquele momento, né? Aquele era o momento da morte dele? Não. E foram levantando várias coisas, né? E a gente tem mania, né, de achar que não é a culpa da pessoa, né? É a culpa de alguma coisa que aconteceu ali fora, já que o cara era dirigente espiritual, né? Falou não. Desencarnou por causa dele mesmo. Ele deveria viver mais 30 anos. Não era muito não, né? Não ia morrer tão velho, ia morrer com uns 80 anos. Né? Hoje as pessoas vivem mais de 100, né? Então, é comum no Brasil viver mais de 100. Está só aumentando, né? Porque a gente está vivendo melhor, né? Está fazendo mais caridade, aí está vivendo mais. Então era isso, ele deveria ter vivido mais 30 anos e não viveu. Por quê? Por conta do orgulho. Quando ele pegava aquele volante, ele esquecia de toda a caridade que ele deveria praticar, inclusive no trânsito. Eu muitas vezes, quando eu vou falar de caridade, de elevação moral, espiritual, eu falo do trânsito, porque eu sentia muita raiva quando eu pegava o volante, né, por conta das outras pessoas, ou até de quem me fechava no trânsito. Aqui, aos poucos você vai se educando, né, como você vai aprendendo. Eu vou falando tanto do trânsito nas palestras que uma hora eu tenho que me educar, né, não posso fazer diferente do que eu ensino.
Então, aos poucos, você vai mudando, né, seu jeito, você vai praticando a caridade no trânsito. Você vai pensando, não, mas o cara fez errado, mas eu sou eu, ele é ele. Vou ser benevolente. Ele não está sendo benevolente comigo, mas eu vou ser com ele. A gente é indulgente. A gente fala, não sei o que está passando na cabeça dele. Não sei se ele está passando por um divórcio, se ele está passando por uma doença, descobriu que tem uma doença grave, foi demitido, está com dívida. Não sei o que está acontecendo com ele. Ele está em um outro lugar. Por isso que cometeu algum erro no trânsito. E perdão, né? Para que eu vou entrar naquela onda de raiva daquela pessoa? Aquilo vai fazer mal para mim. Eu vou entrar num estado pesado. A gente tem que aprender a analisar o que é pesado e o que é leve, né? Esse sentimento que eu tenho é leve? Beleza. Está pesado? Opa, tem uma coisa errada. Né? A gente está pesado, a gente não chega até Deus lá, né? A gente não conecta. Então, você vai mudando. O que eu falei aqui? Eu acabei de falar da pergunta 886. O que é caridade? O que a Sociedade Espírita perguntou para a espiritualidade sobre o que era caridade segundo Jesus Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas. Não tem como fazer caridade sem passar por esses três filtros. Esses três filtros. Não tem como. Isso é a nossa medida aí para a gente fazer isso. Então, a nossa religião, ela nos salva? Ela nos liberta, ela nos ilumina? Realmente ela está deixando a gente mais leve? Né? Estou cumprindo o meu papel aqui? Então, a gente nasceu para cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Em algumas vidas atrás, a gente não tinha condições de pedir como que ia ser a nossa reencarnação. Provavelmente todos nós aqui fizemos um pedido, nem tudo a gente foi atendido, mas boa parte do que acontece na nossa vida foi a gente que pediu. E a gente está cumprindo? Os três filtros para a gente chegar nisso são esses três filtros da caridade. E até algo interessante, né, que eu costumo ver, eu até tinha pensado em outra coisa, até da verdade, né? Eu tinha falado aqui que era fora a caridade, não a salvação, mas ele também cita aqui que fora da verdade também não há salvação. Também com outro pastor, eu aprendi, eu faço questão de falar aqui dos religiosos, porque eu aprendo muito com o budismo, com outras religiões. E não é errado a gente buscar explicação em outras religiões, ou até na filosofia, na poesia, na música. Existe um pastor também que ele dizia assim, que essa questão da verdade ela é mais ou menos assim, são pontos de vista. Vamos supor que eu coloque uma estátua aqui. E eu vou estar vendo aqui a frente da estátua. Ele vai estar vendo um lado, ele vai estar vendo o outro, vocês vão estar vendo a parte de trás da estátua, algum vai estar vendo lá de cima, se tiver um mezanino aqui, o outro vai olhar de baixo, vai ver de baixo para cima. Cada um vai ver num ângulo, cada um vai ver através de um ponto. Então, pontos de vista é a vista a partir de um ponto. Se eu estou aqui, eu só consigo ter a vista a partir do meu ponto. Agora, se eu for aqui até ele e olhar, opa, estou vendo aqui no outro ângulo, né? E assim vai. Então, com a soma de todos os pontos de vista, a gente chega mais perto da verdade. Então, eu preciso ir até o outro. E muitas vezes, quando eu vou fazer a caridade, eu acabo vendo o mundo de um outro ponto de vista. Ou seja, eu começo a observar uma nova verdade. E nenhum de nós vai ter a verdade absoluta. Não vai ter. Do que é composta a estátua? O que tem lá dentro? Existe algum metal, alguma coisa que emite uma frequência? A gente não vai saber tudo dessa estátua. E a gente tem que pensar que a gente passa por diversas classes de mundo. São várias graduações. Se a gente for pensar assim, são 5 classes de mundos que eles dizem, né? E a gente está saindo da segunda e entrando na terceira.
Se a gente for pensar nos estados da água, a água pode estar no estado sólido, gelo, no líquido, e pode estar no estado aí gasoso. Mas entre um estado e outro existem estágios. A gente está na transição para o mundo de regeneração. A gente, se acabar agora o mundo de provas e expiações, a gente vai estar no comecinho do mundo de regeneração. Se são 5, a gente está sendo o segundo e entrando no terceiro. Se a gente for pensar que a gente é recém-nascido, criança, adolescente, então, se for pensar isso, a gente é adolescente ou pré-adolescente, espiritualmente falando. A gente é muito novo. A gente é moleque ainda. Moleque e moleca. Então a gente não tem capacidade ainda para saber a verdade, o que é verdade. Talvez nem nossos mentores, que já não precisa mais reencarnar, alguns deles, tenham total compreensão do que é a verdade. E às vezes aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho, somente no livro dos Espíritos, algumas perguntas assim, a sociedade espírita vai lá, pergunta, o Kardec, e o Espírito vai lá e fala assim, mas vocês não sabem nem o básico, vocês querem saber a origem do universo? Vocês não têm nem linguagem para a gente explicar isso para vocês, a linguagem de vocês é muito pobre. Não existe nenhum termo para eu explicar isso para vocês. Então assim, a gente ainda está começando. Né? Começando não, né? A gente está quase 2/5 do caminho. Quase 2/5 do caminho. Então a gente ainda não tem condições de saber o que é certo e errado. A gente está aprendendo ainda. Então, fora da verdade não há salvação? Que verdade? A gente não tem condições ainda de saber o que é verdade. Então isso também mais nos divide do que nos une. Mais nos afasta da verdadeira caridade do que nos leva até ela. E a prática dela. Existe uma coisa interessante também que eu tenho estudado, visto na internet aí, é neuroplasticidade. Existem algumas situações que a gente se coloca que o nosso corpo acaba provocando a ação de algumas substâncias que estão dentro da gente mesmo e que causam transformações, inclusive transformações físicas, talvez cerebrais, neurológicas. E uma delas é a ocitocina. Então, quando a gente está falando de fazer caridade, quando a gente faz caridade realmente, com vontade ali, praticando ela, sentindo, pensando, né, tá tudo ali certinho, a gente libera a ocitocina. A ocitocina é uma substância de prazer. Ela dá mais calma pra gente. E aí eu sabia isso. Aí um pouco tempo atrás eu descobri que existe um outro aspecto da ocitocina. Quando você pratica caridade, você gera ocitocina. Mas quando você está ali inundado de ocitocina no seu organismo, fica mais fácil fazer caridade. Quando você está ali cheio de ocitocina, você julga menos, você sente mais vontade de ajudar. É um impulso. Então, através daquela caridade que você faz ali empurrado, nossa, meu tá frio, vou lá fazer esse negócio. Você chega lá e você é influenciado, quando é verdadeiro. Quando tem emoção na coisa que você está fazendo. E aí, a partir disso, fica fácil. Aí você não consegue parar de fazer. Aí não é vício, é uma virtude. Você tem a necessidade de fazer aquilo mais vezes. Porque aquilo te alimenta. Você quer estar bem daquele jeito. Então, quando a gente está falando aqui de caridade, fora da caridade numa salvação, às vezes a gente pode pensar que quando a gente vai fazer a caridade, eu acho que a gente está fazendo mais para a gente do que pelo outro. É mais para a gente. Pensa bem. Quando a gente perdoa, quando a gente fala aqui de perdão, eu posso perdoar. O outro vai ter algum benefício com o meu perdão? Às vezes não. Mas o problema sou eu me desconecto do meu agressor. E aí eu vou viver bem. A gente precisa se desconectar daquilo que nos faz mal. A caridade é uma forma de fazer isso.
Então a salvação é uma salvação de nós mesmos. Porque tudo que a gente faz tem uma consequência. Deus não castiga ninguém e nem premia. Deus tem uma lei natural que é imutável. A gente precisa aprender a jogar esse jogo. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente faz o bem pelo outro, a gente está aprendendo a jogar o jogo que é para a nossa evolução. A gente tem um caminho até Deus. Quando a gente se desvia desse caminho, alguma coisa acontece que nos traz de volta o caminho. A gente está condenado à felicidade. É isso que a gente está condenado. Nada mais que isso. Quando você se desvia da verdadeira felicidade, do que te conduz à felicidade, algo te acontece. Se você desvia um pouquinho, é uma coisinha que acontece. Quando você desvia muito, é uma coisona, né? É algo um pouco mais dolorido. Então o caminho é esse. A gente está fazendo mais por nós do que pelo outro. Então, bem interessante estudar um pouquinho a ocitocina aí para a gente ver o que é isso, né? Usar a nosso favor, né? Existem outras substâncias, né? Serotonina, dopamina, beta-endorfina. Né? Outra forma de fazer, não está escrito aqui no Evangelho, mas eu vou falar, o Evangelho no lar. Quando a gente faz o Evangelho no lar, vocês não têm noção da caridade que a gente está fazendo. A gente está fazendo caridade com quem vive com a gente na nossa casa, com a gente mesmo. Porque quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente está fazendo também pelos nossos vizinhos. Aquela luz que sai da nossa casa, ela invade, não tem fronteira. Ela invade a casa do vizinho também. De repente está fazendo uma coisa bem, de repente o cara está brigando lá com a mulher e para. De repente alguém está lá doente e é curado, não sei. Então assim, sempre que a gente faz o Evangelho do lar, a gente transborda isso que a gente está usando na nossa casa. Às vezes tem algum espírito que está precisando de ajuda ali na nossa casa, através do Evangelho no lar, ele vai ser educado. A gente vai fazer estudos que vão nos transformar. Eu pego ali, não sei se vocês sabem, existe um site que chama Bíblia do Caminho. E às vezes quando a gente faz o Evangelho, a gente pega e abre ali, são mais de 400 livros que tem ali, a gente abre aleatoriamente, são 4 páginas, a gente fala assim, de 1 a 4, qual o número? 3. Aí tem 100 livros por página. Vai, de 1 a 100, tal. Capítulo, de 1 a 29, tal. Às vezes aparecem algumas coisas ali que a gente fala assim, não é possível. A gente estava falando disso e cai justamente um livro, um capítulo que está falando do que eu queria. Então nada é por acaso. E às vezes tem coisas tão emocionantes ali que a gente mexe tanto, até chora, somente quando é psicografia de filho, né, para a mãe, né? É uma coisa que até é difícil terminar de ler. Uma coisa que mexe tanto com a gente que se tiver algum espírito ali que ainda não alcançou a luz, ele se ilumina ali naquele momento. Porque aquela emoção ela é verdadeira. Às vezes é tão verdadeira que às vezes é difícil até terminar a leitura. É tão bonito que aquilo, tão emocionante. A gente se coloca no lugar daquele espírito, daquela mãe. Então aquilo mexe. Né? Então a gente cuida, às vezes até um espírito que está passando na rua é atraído por aquela luz e é encaminhado aqui para casa Aparecida Castelli. Toda vez que estiver fazendo o Evangelho, não cuida vocês não. Se tiver algum espírito aqui precisando de ajuda, algum irmãozinho, irmãzinha, vai lá para Aparecida Castelli. Aqui, se você não sabe cuidar, a espiritualidade daqui sabe. Então, vamos cuidar do que não está na nossa alçada, né? Então a gente pensar, né? A caridade que a gente faz é para nós ou é para o outro, né? Eu vou ler aqui um finalzinho aqui do nosso Evangelho, da instrução dos Espíritos. O tema é fora da caridade na salvação, é o Espírito Paulo. Não sei se é o Paulo de Tarso, né? Mas não sei se é São Paulo, mas é Paulo. A mensagem aqui, o finalzinho diz o seguinte: fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a outra coisa. Aliás, são uma e a mesma coisa. O cristão e o espírita.
Porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Qualquer que seja o culto a que pertença. E às vezes até aquele que não pratica culto nenhum. Às vezes até aquele que se diz ateu, às vezes faz mais caridade do que alguém que se diz cristão. Então, que a gente faça a caridade verdadeiramente como uma salvação para nós, como uma salvação do outro. Que os ensinamentos de Jesus a gente aprenda realmente na prática. Foi muito difícil passar aqueles ensinamentos. Foi uma tarefa muito difícil que ele recebeu. Então, que a gente agora é muito mais fácil para a gente do que foi para ele. Muito mais fácil do que foi para os apóstolos, muito mais fácil do que foi para os mártires, para todos aqueles cristãos que vieram depois. Os médiuns que Kardec utilizava para passar essas mensagens sofreram perseguição. Perseguição que a gente não sofre mais hoje. Algumas religiões ainda sofrem perseguição, a nossa não. Então é muito mais fácil hoje praticar a caridade do que foi no passado, através do que a gente conhece e a gente segue. Então que a gente realmente se conecte com esse novo mundo de caridade, de quem se cura, se regenera, mundo de regeneração. Sigamos o exemplo de Jesus e que ele esteja junto de nós agora e para todo sempre. Obrigado.